Esse sermão nobre do melhor dia da semana, vamos falar sobre o respeito, e principalmente o respeito entre os cônjuges. Iniciamos dizendo que toda honra está na eloquência desta mensagem, na luz desta nobre religião e na sunna do melhor da criação. Louvado seja Allah, que concedeu a esta nação um segredo de luz que guia, uma misericórdia que flui em um livro recitado até o dia do juízo final. Louvamo-lo por bênçãos incontáveis. Pedimos o perdão por pecados inumeráveis e testemunhamos que não há divindade além de Allah, o único, sem sócios e sem parceiros. Testemunhamos que Muhammad é seu servo, seu mensageiro. Ele cumpriu a responsabilidade, transmitiu a mensagem, aconselhou a nação e por meio dele Allah removeu a escuridão. Que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele, sobre sua família, sobre seus companheiros e todos que seguem o seu caminho até o dia do juízo final. Deus diz: ó vós que credes, temam Allah e não morram, se não sejam monoteístas verdadeiros. E o profeta diz: certamente as melhores palavras são as palavras de Deus. A melhor orientação é seguir o exemplo, a sunna de Muhammad. E as piores coisas são as inovações introduzidas dentro da religião. E toda inovação leva ao desvio, e o desvio leva ao fundo. من احترام واحترام الزواج يقول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال أيضا: وعاشروهن بالمعروف. Queridos irmãos e irmãs, sobre o respeito e o respeito entre os cônjuges, Deus Todo-Poderoso diz: e entre os seus sinais, sim, e entre os seus sinais está que Ele criou para vós de vossa espécie, para que nela encontreis tranquilidade, e colocou entre vós o afeto e a misericórdia. E disse mais: e vivei com elas de maneira honrosa. وقال: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. E disse também: e para elas há direitos semelhantes aos que elas devem cumprir de maneira honrosa. وفي الأحاديث الرسول في هذا الموضوع كثيرة جدا منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. E dentre os ditos nobres de Muhammad, mensageiro de Allah, que a paz esteja sobre ele, sobre esse assunto nobre, são vários ditos. Dentre eles, o profeta, que a paz esteja sobre ele, disse: os melhores dentre vocês são os melhores para as suas esposas, e eu sou melhor para as minhas esposas. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو كما قال. E disse também Rasulullah, que a paz esteja sobre ele: o crente não deve odiar a crente. Se desaprovar algo nela, ficará então satisfeito com outro aspecto dela. Ou como disse Muhammad sallallahu alaihi wasallam: نعم وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا خياركم لنسائهم. Disse também Muhammad, que a paz esteja sobre ele:
O mais completo em fé é aquele que tem melhor caráter. O mais completo em fé é aquele que tem o melhor caráter. E os melhores dentre vocês são os melhores para vossas esposas e para vossas famílias. يا إخوة الكرام، من كلام العلماء عن هذا الموضوع في الآيات والأحاديث هؤلاء يقولون مثل الإمام الغزالي رحمة الله عليه: ما تهذيب النفس بمثل معشر الخلق بالحسنى، ولا يترقى العبد في صدق إلا بصبر على من يخالطه، أو كما قال رحمة الله عليه. Queridos irmãos e irmãs, sobre esse assunto, os versículos colocados aqui e os ditos do profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, os sábios explicam com palavras abençoadas e nobres. Dentre eles, o grande Imam al-Ghazali diz: não há educação da alma como conviver com as pessoas com bondade. E ninguém cresce em sinceridade se não tendo paciência com quem convive. Que Deus o tenha, Imam al-Ghazali. وكذلك قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: المودة والرحمة أصل السكينة. السكينة بين الزوجين، والغلظة تفسد اللطف، يديم المحبة. Não. O querido Ibn al-Qayyim, que Deus o tenha, ele fala sobre isso e diz: o afeto, sim, o afeto e a misericórdia são a raiz da tranquilidade entre os cônjuges. Agora a dureza, sim, a dureza destrói, mas a gentileza torna o amor duradouro. Ou como disse Ibn al-Qayyim, que Deus tenha piedade dele. وكذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: الزواج شراكة في الدين، وعدل في الحقوق، ورفق في الطبع. الله أكبر. O querido Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah disse, que Deus o tenha: saibam, o casamento, sim, o casamento é parceria na religião, é justiça nos direitos e gentileza na natureza. E aí, إخوة الكرام، وفي قصص عن محمد صلى الله عليه وسلم وزوجته خديجة رضي الله عنها. عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرتجف من أول الوحي عندما نزل، فقالت خديجة له: كلا والله لا يخزك الله أبدا. هذا هو كان امرأة صالحة خديجة رضي الله عنها. Queridos irmãos e irmãs, sobre isso uma história sobre o próprio profeta, quando recebeu a primeira revelação, quando viu o anjo Gabriel em sua forma verdadeira pela primeira vez. Sim, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam saiu da montanha e voltou para a tua casa, até onde estava Khadija, ele entrou em casa tremendo bastante, após a primeira grande revelação, pois ele viu o anjo na sua natureza. Naquele momento, a Khadija, sua querida esposa, disse para ele: ó, jamais, por Deus, por Allah, Allah nunca irá te abandonar, ó Muhammad. Fique calmo, estaremos com você. Isso são características do casamento abençoado. Uma mulher virtuosa. Ela citou suas virtudes, apoiou o seu coração e fortaleceu a sua alma. Assim nasce o respeito verdadeiro. Apoio no momento de medo,
política duras e pesadas. وكذلك في قصة عمر بن الخطاب مع زوجته رضي الله عنه. سئل عمر رضي الله عنه عن صبره على ارتفاع الصوت زوجته. الزوجة كان يرتفع الصوت على عمر بن الخطاب. ماذا قال عمر إنما سئل هذا؟ فقال عمر: كيف لا نصبر وهي تطبخ لي وتخدمني وتحفظ بيتي وأولادي، أفلا أصبر عليها؟ هذا هو كان عمر الحكيم رضي الله عنه. Sobre a história de Umar ibn Khattab, sobre esse assunto de união e companheirismo, quando perguntaram para o Umar por que ele suportava e era tão paciente com a esposa, e ela elevava a voz dela, gritando com ele. Então ele respondeu olhando para a pessoa com tranquilidade e serenidade. Disse: como não irei suportá-la e ter paciência com essa mulher que cozinha para mim, para a minha família, que cuida de mim, guarda a minha casa e os meus filhos? Não devo eu ser paciente para com ela? Isso mostra a grandeza, a prudência e a sabedoria do grande califa do Islã, o segundo califa, Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. وكذلك الحسن البصري رحمة الله عليه كان يقول: كانوا في صابة يتزوجون ليكملوا، لكن الآن هؤلاء كانوا يتزوجون ليكملوا ولا مثل الآن، لا ليتفاخروا أو كما قال رضي الله عنه. O querido sábio Al-Hassan al-Basri, ele disse sobre isso: antes as pessoas se casavam para se completarem, e não como infelizmente hoje, para se competirem. O casamento não é para se competir, e sim para se completar, um completando o outro. Palavra do sábio Hassan al-Basri radiyallahu anhu. Queridos irmãos, essa khutbah é para nós adquirirmos o verdadeiro caráter, al-akhlaq, a conduta nobre do Islã, de como nos comportarmos na nossa vida, nos nossos lares, com as nossas esposas e vice-versa. Porque o sexta-feira serve para nós adquirirmos conhecimento benéfico e sairmos da mesquita com os pecados perdoados. Eu peço ao Allah único que nos eleve o conhecimento e perdoe os nossos pecados. Barakallahu fikum fil Quran Karim, fastaghfiruhu, innahu ghafurur rahim. Supliquem e invoquem a Deus nesse exato momento. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم والنفس بتقوى الله، فهي زينة القلوب ونور البيوت وسبب السعادة بين زوجين. Em nome de Deus
o único, o misericordioso, o misericordiador. E que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre Muhammad, seus familiares, seus companheiros e todos aqueles que o seguem até o último dia. Aconselho sim a vocês e principalmente a mim mesmo a ter algo chamado taqwa, piedade, temência, porque isso fortalece e isso é o adorno, a beleza dos corações, é a luz dos lares e sem dúvida a causa da felicidade entre os cônjuges. A taqwa, a piedade. ينبغي علينا نفهم قصة الصبر والحب بين أم سليم وأبي طلحة رضي الله عنهما جميعا. Devemos entender uma pequena história sobre um casal grandioso e nobre, a história da paciência, do amor entre Sulaim e de Abu Talha. Allahu Akbar. أول شيء بداية الحب والإيمان. Sim, a primeira coisa é que isso é o início do amor e da fé. Como assim? كانت سليم رضي الله عنها امرأة حكيمة ثابتة القلب، وكان أبو طلحة رجلا كريما شريفا، لكنه لم يكن قد أسلم بعد، لم يكن مسلما. عندما خطبها سليم قالت هي لأبو طلحة، قالت بهدوء وطمأنينة: يا أبا طلحة، أنت رجل طيب، رجل مثلك لا يراد أكيد، لكنك رجل تعبد خشبة، لا تسمع ولا تبصر، وأنا امرأة مسلمة. فقال أبو طلحة لأنه سيقدم لها أعلى مراتب للصداقة، المهر. فأجابته سليم بحكمتها وقالت: صداقي أن تسلم، أن تدخل في الإسلام. أنا لا أريد منك ذهبا ولا فضة، وإنما أريد إيمانك، أريد الإسلام منك. Allahu Akbar. Aqui uma história de início de amor e de fé. Sulaima, uma grande companheira, era uma mulher sábia, uma mulher firme, prudente no que falava. Abu Talha era um homem nobre e muito honrado. No entanto, Abu Talha ainda não era muçulmano, não tinha abraçado o Islã. Quando ele pediu a mão de Sulaim em casamento, ela, com toda a serenidade, educação, veja o que ela fala nesse momento: ó Abu Talha, você é um grande homem, um homem nobre, um homem como você não se recusa o pedido de casamento, jamais. No entanto, você adora algo, uma madeira, estátua, que não ouve e não fala e não faz nada. E eu não adoro o que você adora. Eu sou muçulmana, adoro Allah, o único. Nesse momento, Abu Talha, o que ele fez?
Abu Talha ofereceu o maior dos dotes. Falou: estou disposto a pagar quanto quiseres. Te dava um dote bem elevado para casares comigo. Ela novamente, Sulaim, respondeu com sabedoria e com prudência: Abu Talha, saiba que o meu dote é apenas uma única coisa: é que você aceite o Islã de coração, abrace essa religião e pare de adorar estátuas, não seja mais um idólatra. Eu não quero de você nem ouro e muito menos prata. Eu quero a sua fé, eu quero o Islã. Allahu Akbar. هذا هو الزواج المبارك. فكر أبو طلحة في كلماتها وتأثر بصدقها ونورها، ثم عاد إليها قائلا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فتزوجا زواجا قام على الإيمان ورضاه لا على الدنيا وزينتها. Por isso é considerado um casamento abençoado. Abu Talha ou Sulaim, super abençoado. Abu Talha, depois dessas palavras que ouviu dela, ele refletiu bastante, refletiu sobre suas palavras, tocado pela sinceridade de Sulaim, e voltou até Sulaim e disse a frase da felicidade e do sucesso: eu testemunho que não há divindade além de Allah, e testemunho que Muhammad é seu servo e mensageiro. Então eles se casaram, um casamento construído sobre fé, sobre a verdade, não sobre o luxo ou a aparência, mas o importante é na fé e na prática do Islã. E aí, portanto, que se aproxima um pouquinho para as pessoas de trás entrarem. Por favor. تقدم. لهذا هذا الزواج فيها ليلة الصبر العظيمة. نعم. Por isso que nesse casamento teve algo chamado a noite grande, que teve a grandeza da paciência. La ilaha illallah. رزق الله عز وجل سليم وأبو طلحة، رزق غلاما جميلا أحباه كثيرا، فمرض هذا الغلام الصبي واشتد مرضه حتى مات في غياب أبو طلحة، ما كان موجود. فرسلت سليم ابنها وكفنته وهي صابرة محتسبة. وعندما عاد زوجها أبو طلحة سألها عن الطفل فقالت برقة وقالت: هو أهدى ما يكون. هذه كلمة جملة. ثم قدمت له الطعام لأبو طلحة وتحدث معه بلطف حتى إذا رأت قلبه ثابتا فقالت: يا أبا طلحة، رأيت لو أن أحدا استعار شيئا ثم طلبه أكنت تمنعه؟ فقال أبو طلحة: لا والله. فقالت سليم: فإن الله قد استرد ما استعار. وهذا فهم الآن أنا مؤمن بالله. Então, numa noite, eles tiveram um grande filho, Abu Talha ou Sulaim, um filho amado,
Num certo dia, esse filho adoeceu, ficou enfermo, ficou muito doente, gravemente, e isso levou à morte da criança. E isso aconteceu enquanto Abu Talha estava fora, ausente de casa, em viagem. Sulaim, ela própria, lavou o corpo do seu filho, do seu menino, perfumou o seu filho e o preparou para o enterro, colocando a mortalha nele com plena paciência, prudência e conhecimento. No certo dia, quando Abu Talha voltou, regressou para casa, uma das primeiras coisas foi perguntar sobre o seu filho amado. Então Sulaim respondeu com suavidade: ele, o nosso filho, está mais tranquilo do que nunca. Essa foi a frase. Ele está mais tranquilo do que nunca. E depois disso, ela o alimentou, conversou com ele com carinho, com calma, e só depois de vê-lo fortalecido, ela disse: ó Abu Talha, se alguém pega algo emprestado e o dono pede de volta, você devolveria? Ele respondeu: claro que sim, por que não? Então ela disse: então saiba que Allah pediu de volta aquilo que ele havia nos emprestado. Nesse momento, ele entendeu o que aconteceu: a morte do seu filho. بهذا نقول ثمرة الصبر والحب. نعم، بكى أبو طلحة، لكنها ضمنته بالحنان، ولم يكن بينهما خلاف ولا لوم، بل صبر وإيمان والسكينة. فدعا لهما النبي صلى الله عليه وسلم دعاء خاصا، فرزقا بعد ذلك غلاما صالحا مباركا عالما. Então, depois disso que ele entendeu, veio o fruto da paciência e do amor. Abu Talha, nesse momento, ele chorou. E ela, Sulaim, o acolheu com amor. Não houve, conflito, muito menos culpa ou desespero entre eles. Houve união, houve fé, houve Islã, houve amor. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fez uma grande súplica para Abu Talha e Sulaim, uma invocação especial por eles. E então Allah Todo-Poderoso lhes deu outro filho, virtuoso, abençoado, e se tornou um grande sábio. لهذا العلماء يقولون يوجد حكمة وفلسفة لهذا الحكاية. Por isso que os sábios falam que essa história tem sabedoria grande, prudência e até filosofia. نعم، العلماء يقولون الحب صبر قبل أن يكون كلمات، والزواج سكن قبل أن يكون شكلا، وصبر دواء القلوب وسبب البركة، وما كان لله دام واتصل. Os sábios falam: o amor, sem dúvida, é a paciência antes de ser palavras. Primeiro a paciência, antes das palavras. O casamento é o refúgio, antes de ser a aparência. A paciência cura os corações e atrai as bênçãos e dádivas. Tudo que é para Allah permanece e floresce. Por isso, العلماء يأتون النصيحة لكي يكون الزواج المبارك
مثل زواج أبو طلحة وأم سليم. Os sábios nos dão conselhos práticos dentro da Sunna para termos um casamento abençoado e nobre no lar, igual de Abu Talha e Umm Sulaym. أول شيء يقولون إلقاء السلام عند دخول البيت. أول شيء إلقاء السلام. A primeira coisa eles falam, cumprimentar com o salam, com a paz, ao entrar em casa. Quem de nós faz isso? Fica a reflexão. الثاني المشاركة في إعمال المنزل. في أعمال المنزل. هذا مهم. A segunda coisa eles falam, ajudar nas tarefas domésticas. Ao outro. الثالث حفظ الأسرار الزوجية وهذا قليل والله المستعان في هذا الزمان. O terceiro ponto é manter os segredos conjugais. Infelizmente, isso é pouco nos dias de hoje. Que se encontra. Deve manter os segredos conjugais. الرابع الاعتذار ولو كان الإنسان محقا. O quarto ponto é ser o primeiro a pedir o perdão ou a desculpa, mesmo quando tiver a razão, apenas para ter a misericórdia e a bênção e a dádiva. O quinto ponto é doar لبعضكم بعضا ليلا ونهارا دائما. Esse ponto é importante. Ele diz fazer súplicas um pelo outro, noite e dia, dia e noite. Isso ajuda a manter um coração forte. Sim, são recomendações de sábios virtuosos que praticavam o Qur'an e a Sunnah do Jama'a para nós e postulares abençoados, iluminados através do Qur'an, da luz divina e da Sunnah, das práticas da biografia de Muhammad em nossos lares, sallallahu alaihi wa sallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Certamente Allah e seus anjos enviam bênção sobre o profeta. Ó vós que credes, enviam bênção sobre ele. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Ó Allah, ó Todo-Poderoso, enviai as bênçãos ao profeta Muhammad, perdoa os homens e as mulheres, os crentes e as crentes, os vivos e os mortos. Ó Allah, conceda às nossas almas a sua piedade, purifica-as, pois Tu és o melhor dos que purificam. Tu és o guardião e o protetor. Allahumma laka al-hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama tuhibbu rabbana wa tardah. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم طهر قلوبنا وزك نفوسنا واغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن وما ظهر منها وما بطن.
اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وتقبل شهداءنا، وفرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض ديني عن المدينين، وارحم ضعفانا وقلة حيلتنا يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اجعل بيوتنا بيوت إيمان ومودة ورحمة وسكينة، وبارك في أزواجنا وذرياتنا، واجمع بين قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين. اللهم ارزق شبابنا وشباب المسلمين العفة والطهارة، وارزق بنات المسلمين الستر والصلاح يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ó Allah, para ti é todo louvor, louvor abundante, puro, abençoado, conforme tu amas e te agradas. Ó Allah, envia bênçãos, paz, misericórdia sobre o nosso profeta, sobre a sua família, sobre os seus companheiros. Ó Allah, perdoe todos os nossos pecados, os grandes e também os pequenos, os primeiros e os últimos, os públicos e também os ocultos. Ó Allah, purifique nossos corações, purifique nossas almas e lava nossas falhas com água, com neve e com granizo. Ó Allah, corrige para nós a nossa religião, que é a proteção da nossa vida. Corrige para nós a nossa vida terrena, onde está o nosso sustento. E corrige para nós a nossa vida futura, para a qual retornaremos. Faz da vida um aumento de todo o bem e da morte um descanso de todo o mal. Ó Allah, afasta de nós as aflições, as epidemias, a usura, os juros, a imoralidade, os terremotos, os testes difíceis e todas as tentações aparentes e ocultas. Ó Allah, proteja nossas mães, os nossos países, os países muçulmanos de todos os males e torna-os seguros, tranquilos e prósperos. Ó Allah, tenha misericórdia de nossos pais. Ó Allah, cure os nossos doentes e os doentes dos nossos irmãos muçulmanos. Tenha misericórdia de nossos falecidos e dos falecidos de nossos irmãos. Aceite os nossos mártires, alivie o aflito, remove a angústia dos angustiados, quita as dívidas dos endividados e tenha misericórdia de nossa fraqueza. Ó Allah, ó aquele que vira os corações, firma então os nossos corações em tua religião. Ó aquele que direciona os corações, direciona-os para a tua obediência. Ó Allah, conceda-nos um bom fim e nos proteja de um mau fim. Ó Allah, faça de nossos lares lares de fé, de amor, de misericórdia e também tranquilidade. Abençoe os nossos cônjuges e as nossas descendências e une nossos corações na tua obediência. Ó Allah, conceda aos jovens muçulmanos a castidade, a pureza e concede às jovens muçulmanas o recato e a retidão. Ó Senhor nosso, conceda-nos o bem neste mundo e o bem no outro mundo e proteja-nos do castigo do fogo. Glorificado seja o teu Senhor, o Senhor da majestade, acima de tudo o que descreve. O